Vamos então conversar com a doutora pela internet, ela está com a gente ao vivo. Doutora, boa tarde, bem-vinda aqui mais uma vez ao Fique Alerta. Esses dados começam agora a ganhar ainda mais robustez, né? E a gente consegue ver isso claramente nos números e já há uma preocupação, né, dos especialistas de que nós estaríamos vivendo mais uma onda da doença ou não é para tanto? Qual é a situação de momento, doutora? Boa tarde. Boa tarde, Edson Moura. Boa tarde a todos os telespectadores. Infelizmente, é para tanto. Já está se configurando aí no Brasil todo, em Alagoas também, a quarta onda da Covid. E isso é o retrato, né, do que a gente viu com relação às medidas de proteção que as pessoas não estão mais utilizando, né? O uso de máscara, as pessoas, a gente vê muita gente sem usar máscara, independente do local, se for um ambiente fechado ou não. E as festas, né, juninas que aglomeraram tantas pessoas. Então, isso é um dado importante e a gente vê no Brasil todo. Acho que em julho, em maio, a gente tinha uma média móvel aí de 7 mil casos por dia, depois passou para, em junho, para 15 mil, e agora em julho a gente já vê aí 59 mil casos. Então é um aumento considerável, e em Alagoas, como você falou, tem um dia 1.000 casos, né? 1.000 casos novos, e a gente sabe, Edson, que muita gente não tem a confirmação da doença, porque não faz o teste, porque acha que é simplesmente um resfriado ou uma gripe, e não procura fazer o teste. Então, eu tenho acompanhado alguns casos de óbito no nosso estado, e que vão para o serviço de verificação de óbito, morrem em casa, morrem no domicílio, e quando são lá no serviço de verificação, eles são testados para Covid, e aí tem dado positivo. Então, assim, as pessoas nem procuraram o hospital, né? Já morreram em casa por conta exatamente da doença. Tinha sintomas gripais, mas acharam que era um resfriado, uma gripe comum. Então, essa é uma situação que preocupa, porque vem aumentando, e aí a dificuldade de leitos, né? Hoje você viu, você informou também que houve essa liberação, né, de mais leitos no estado. Isso é uma notícia boa, porque a gente vive uma situação muito complicada, porque a gente tem Covid, a gente tem gripe, por outras razões, a gente tem dengue, zika, chikungunya, enchente, onde muitas pessoas estão aí nos abrigos e terminam se contaminando, né? Então, assim, é preciso, de fato, uma preocupação grande dos gestores para que as pessoas tenham uma assistência da melhor qualidade. E uma coisa que chama atenção, infelizmente, é que muitas pessoas não completaram o seu esquema vacinal. Então, desses óbitos que a gente tem acompanhado, a maioria tem apenas 2 doses de vacina, uma não tinha nenhuma dose, nem começou o esquema. E a gente sabe que as vacinas, elas não protegem as pessoas de terem Covid, mas o grande mérito das vacinas é a redução de formas graves, é a redução de hospitalização, a redução de óbito. Esses óbitos têm acontecido principalmente nos idosos, que é aquele grupo que tem uma vulnerabilidade maior para o adoecimento grave, para o internamento, para o óbito, por conta do seu sistema de defesa, né? Então, em qualquer doença, não é só a Covid, mas a Covid também tem essa particularidade de acometer de forma mais intensa, mais grave, os idosos, os imunodeprimidos, que a gente já sabe que é por conta da baixa das defesas, as gestantes, elas têm um risco, esses grupos têm um risco de desenvolver formas mais graves. A vacina protege disso. Então, tem estudos mostrando que a pessoa que tem 2 doses de vacina, as primeiras doses, elas têm uma proteção de 45% de hospitalização. Agora, com essa variante Ômicron, quem se vacinou as 2 primeiras doses tem essa proteção, menos de 50%, né? Mas quem tomou um reforço, ou seja, a terceira dose, esse risco de hospitalização cai para 85%. O risco é bem menor de você ter um caso grave se está com 3 doses da vacina. Então, a recomendação hoje que a gente faz, acho que a mensagem mais importante de hoje, que eu quero passar,
é que as pessoas atualizem as suas vacinas, as suas doses, porque a gente viu, essa vacina era produzida contra aquela cepa inicial, aquela que foi descoberta lá na China. E o vírus já se mudou várias vezes, né? Teve várias mutações, essa agora, vamos dizer, essas variantes. Essa agora, a Ômicron, ela já tem 4 subtipos dela, vamos dizer assim. E a vacina, ela não contém essa mudança na sua constituição, né? Na sua formação, do jeito que ela foi feita. Mas ela estimula o sistema da gente imunológico, a gente já está vacinado, a lembrar que existe ali um vilão, existe ali alguma coisa que quer contaminar a gente, que é o vírus. Então, se a gente está vacinado e faz o reforço, o nosso sistema imunológico, ele dá um estímulo, ele diz, opa, tem alguém aqui querendo entrar, eu vou me estimular aqui para proteger. É assim que funciona a vacina. E para a Covid é a mesma coisa. Então, a gente precisa desses reforços para que o nosso sistema imunológico receba esses estímulos. Mas se a gente só tomou as 2 primeiras doses, já está muito tempo, já tem mais de 6 meses que isso aconteceu. A gente precisa do estímulo agora para a gente tentar combater, pelo menos, as formas graves, a hospitalização e a morte. Exatamente, e assim, e sempre lembrando, né, a gente vai para as perguntas agora, mas sempre lembrando que, por exemplo, pessoas com mais de 40 anos já podem tomar as outras 2 de reforço. Né? Então, assim, toma as doses, já toma as outras 2 doses de reforço e fica ainda mais protegido. Vamos para a primeira pergunta, doutora, para a senhora já responder, vamos conferir. O Abiano, acho que é Fabiano, não é o Abiano mesmo, Martins do Barro Duro. Estou com sintomas de gripe, devo fazer exame de Covid? É uma pergunta ótima, a oportunidade da gente responder que sim, porque quando a pessoa sabe que está com Covid, na verdade, Edson, todo mundo que estiver com sintomas gripais não deve exercer suas atividades habituais, deve ficar em casa ou pelo menos sair com uma proteção da máscara até que confirme a sua doença. Porque se é Covid, a gente sabe que a transmissibilidade é muitíssimo maior do que, por exemplo, uma gripe comum, do resfriado. É muito mais. Embora a influenza também seja uma gripe que, inclusive, pode levar à internação também, à morte, mas quando a gente compara a transmissibilidade com relação à Covid, é muito maior, da Covid é muito maior. Então, a pessoa precisa se isolar e precisa se testar para saber se é Covid ou não. Infelizmente, a gente não tem o teste para as outras doenças virais, né? Pelo menos para a influenza, para todo mundo. Alguns laboratórios oferecem, mas do ponto de vista de saúde pública, para a gente ir, por exemplo, numa UPA, ele vai ser testado, a pessoa vai ser testada contra a Covid. Então, vai fazer o teste de antígeno, aquele exame com suave e confirma ou descarta. Na maioria das vezes, dependendo do tempo que a pessoa coleta, descarta se der negativo. Mas não faz para os outros vírus, né? Isso é uma falha que a gente sabe que existe no sistema público no nosso país, mas, pelo menos para a Covid, tem como fazer. E só lembrando o prazo para fazer o teste, quantos dias o sintoma de gripe? O ideal é que se colete no terceiro dia, a partir do terceiro dia de sintomas até em torno aí do 7º, 8º. É o período onde a gente excreta mais vírus nas faringes e aí a gente consegue que o exame, que o teste dê mais positivo. Se eu começo hoje os sintomas e coleto, posso dar um falso negativo. Pode dar um teste falso negativo. E aí eu precisaria, mantendo os sintomas, eu precisaria repetir esse teste depois para confirmar, né, se os sintomas continuarem. Então, se eu tenho gripe, se eu tenho sintomas gripais, coleto o exame hoje, começo hoje, coleto o exame, dá negativo, isso não significa que eu não esteja com Covid. E muitas pessoas acontece isso, fazem o teste num momento inadequado, acham que não tem nada e aí sai contaminando todo mundo. Exatamente. Vamos a mais uma pergunta que não explica para a gente. Rafael Silva dos Santos Dumont. Mesmo com a vacina, ainda há risco de morte por Covid? Eu acho que ele perguntou assim, de quem se vacinou? Sim, infelizmente sim. E aí é como eu falei no começo, explicando com relação aos óbitos em idosos e vacinados. Nesse grupo que eu investiguei, que a gente examinou, ainda não tem esse resultado. A gente precisa analisar direito o caso todo para poder a gente definir que é um óbito causado por Covid, é assim que funciona na rede de vigilância, mas de uma maneira geral eram pessoas idosas, a maioria com 2 doses e mesmo assim morreram.
Então, muitas dessas pessoas são idosas e têm comorbidades, diabetes, hipertensão. Isso faz também com que o risco aumente ainda mais além da idade, porque a partir daí dos 60 anos, que no Brasil considera a partir de 60 anos o idoso, o nosso sistema imunológico, nosso sistema de defesa, ele começa a ficar mais frágil, ele envelhece também. Então, a gente já não vai ter aquela condição de responder, de ter esse estímulo que a vacina provoca de uma forma tão intensa. Por isso que a gente sempre orienta que as pessoas tomem todas as doses, mas que mesmo assim, mesmo com doses tomadas, sendo idoso e sendo desses grupos de risco, mantenham a proteção do uso da máscara quando vai encontrar pessoas, quando vai se aglomerar. Perfeito, doutor. É aquele reforço que a gente precisa sempre falar, lembrar, né? Lá vem todo mundo voltando com a mesma história da Covid, não sei o quê. Gente, mas a gente está em base de números, né? A gente está vendo as pessoas, né, ficando doentes. Exatamente. Claro que a gente está num período realmente, de fato, esse mês de maio, junho, julho, são meses em que as pessoas normalmente ficam mais resfriadas, né? Pode ser que, de fato, essas pessoas, né, doutora, não necessariamente estejam com Covid, possam estar com a gripe normal, que rapidinho vai passar, mas para se proteger também os outros, é importante procurar fazer esse teste para tirar a dúvida e até mesmo evitar que haja mais essa proliferação com mais pessoas contaminadas de fato. De repente você vai contaminar uma pessoa que não tomou todas as doses, que de repente tem comorbidades, que pode evoluir para uma situação mais difícil. Então, é responsabilidade de todos nós, não é? Isso, exatamente. É acreditar, né, no que os números mostram. Acreditar que nos órgãos de vigilância tem mostrado. Outro dia o meu marido mostrou a uma pessoa conhecida o boletim, né? Aí a pessoa disse, isso é fake. Isso é fake news. É porque as pessoas não querem aceitar, né? Então, assim, é importante que as pessoas acreditem nisso. Os países que melhor têm controlado a Covid são aqueles países onde o tripé, vamos dizer assim, de proteção está sendo, permanece funcionando, que é a testagem, a vacinação e o uso da máscara. Então, essas pessoas que controlam melhor os países onde as pessoas seguem isso, elas têm controlado melhor a doença. Eu ontem assisti a um jogo de vôlei do Brasil e Japão, que está acontecendo no Japão. Fiquei impressionada com o que eu vi quando a gente compara com aqui, né, os jogos aqui. A população que estava assistindo, toda de máscara, toda. E os jogadores em quadra, sem máscara. Os jogadores do Japão no banco, de máscara. Os jogadores brasileiros no banco, sem máscara. Então, a cultura, né? A cultura do povo é diferente, mas a gente precisa sempre lembrar que a máscara é uma proteção ali para que o vírus entre no nosso nariz, na nossa boca. E o distanciamento. Eles não estavam distantes, a população lá assistindo, o público assistindo, não tinha distância entre eles, porque é difícil, né, no ginásio você manter esse distanciamento, não era fechado para lugares, o ginásio todo estava ocupado, mas com todo mundo usando máscara. Então a gente sabe que isso é uma proteção a mais. Se eu sou idoso, de grupo de risco, no nosso país, pelo menos que o povo não tenha essa cultura de usar a máscara, mas eu tenho que me lembrar dessa possibilidade de contaminar. Então, quem é profissional de saúde, sempre usar a máscara para atender os seus clientes. E quem é de risco, vou ao shopping, por exemplo, vou ao cinema, vá de máscara. Essa é a orientação. E complete suas vacinas. Exatamente. Muito obrigado, doutora Luciana, pela participação ao vivo no Explica Pra Gente, deixando tudo bem explicadinho também aqui às segundas-feiras. Uma boa tarde para a senhora, tá? Boa tarde, até a próxima. Muito legal. Vamos continuar nos cuidando, né, gente? A gente sabe que a gente vai ter que continuar convivendo com o vírus, né, por um bom tempo. Graças a Deus, quem está pegando agora, que teve, né, exatamente a vacinação, tá tudo certinho, tem sintomas mais leves. E esse é o natural, né? Você não vai... A vacina, desde o início, a gente sempre fala aqui, a vacina não evita que você se contamine com a Covid-19, mas com certeza vai atenuar, amenizar, diminuir os riscos de você ir para um hospital, por exemplo, tá? Mas é muito importante continuar tomando os cuidados. Dá uma olhadinha na carteira de vacinação, sabe onde está? Esqueceu, não sei nem onde está. Dá uma olhada, tenta procurar, vê aí qual foi a sua última dose, se você já pode, de repente, tomar aí
primeira dose de reforço, a segunda dose de reforço, se proteja. A vacinação continua, os postos de vacinação continuam, não só na capital, mas também no interior. Vamos continuar atentos, né? Vigilantes contra a Covid.